Tiago Pavinato. Esse país funciona assim hoje. Se algum ladrão entra na sua casa, coloca tudo no seu saco de ladrão, sai correndo. Se você grita na rua, pega ladrão, e o ladrão te processa por calúnia, você vai ser condenado pelo crime de calúnia contra o ladrão e talvez, se não conseguir prova contra o ladrão, ele fique impune. É assim o que aconteceu no caso da Boate Kiss. O pai de uma vítima chamou o dono da boate de assassino. No ano seguinte, o pai da vítima tinha sido condenado por calúnia. Muitos e muitos anos depois, aconteceu o júri dos donos da Boate Kiss. E o que aconteceu? O júri foi anulado. Então é isso, você não pode chamar ninguém de ladrão. Você tem que ver o ladrão te roubar e ainda perguntar: esqueceu alguma coisa, senhor? Porque se não for isso, vai sobrar para você. O bandido não responde no Brasil. As leis no Brasil servem para bandido fazer planejamento de carreira. O que eu tô cansado de ver nesse país é estelionatário, mal pagador, pilantra, cambalacheiro, pegar empréstimo e não pagar, deixar a dívida vencer e deixar a dívida, o débito ser discutido na justiça, porque lá corre os juros de 1% ao mês, juros muito menor do que ele pegaria em muitos outros bancos, inclusive o BNDES. Então, a lei no Brasil, ao invés de punir o devedor, ela serve para o devedor como planejamento tributário. Ao invés de punir o ladrão, ela serve para o ladrão roubar mais um pouquinho de dinheiro de você a título dos danos morais pela calúnia. E quando eu ouço esta senhorita, não sei o que é, esse bicho, dizer: precisa oprimir, por que ela diz isso? Porque aqui em São Paulo é sabido, eu não sei se aquele efetivo policial que estava no bloquinho estava usando a câmera, porque são só 85 mil policiais que usam. Na rota ostensiva é certo, eu não sei se ali eles usavam, parece que não. Mas o que se corre, o que se sabe popularmente é que a polícia de São Paulo hoje usa câmera nos coletes. Então por que uma frase dessa? Porque se ele estiver usando câmera, depois eu vou pedir a anulação da minha prisão porque o policial foi violento comigo. Então eu falei ali: tá me oprimindo. O policial em São Paulo é o que melhor trabalha no Brasil e o que menos ganha. Quando um policial ele é processado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não paga advogado para ele tem que arcar com o bolso. E muitas vezes ele é condenado ou deixa o processo transcorrer sem contestar porque ele não tem dinheiro para pagar um defensor. Esta é a dura realidade do policial no estado de São Paulo. Então ela fala no vídeo: você está me oprimindo, você está me machucando, porque ela vai pedir aquelas imagens para o julgamento dela, para um habeas corpus, para um pedido de soltura qualquer, e vai dizer: olha aqui a prova de que eu fui maltratada. Então ela é colocada para fora. É assim que acontece em São Paulo. Então todas as ações que nós temos num país cheio de mazelas que levam à criminalidade, nós temos aqui um governo eleito com um discurso pró-bandido. Aliás, quem é que ganhou o Carnaval do Rio? Imperatriz Leopoldinense. Qual foi o tema? Lampião. Eu acho engraçado um país que se orgulha de ter uma lei como a Maria da Penha, um país que se orgulha em ter criminalizado o feminicídio, um país em que os políticos vivem dizendo todo santo dia que o amor venceu, a escola de samba que sagrou-se campeã no Carnaval do Rio de Janeiro foi a escola que homenageou o maior estuprador da história do Brasil, porque Lampião era não só estuprador, e existem casos registrados da Gera. Sabe o que é a Gera? A Gera é o estupro coletivo. O bando de Lampião chegava numa propriedade em que alguém devia, ou o dono ou o filho do dono. Se ele tivesse se casando, feito o casamento, ele pegava a noiva antes do noivo e na frente dele Lampião estuprava a noiva primeiro e depois o resto do bando, porque ele era o chefe. Ele estuprava sem que os outros antes tivessem feito isso. E se a noiva sangrasse,
também existem registros, também há registro disso. Ele socava areia com o cabo do punhal para parar de sangrar e elas morriam de hemorragia. Então esse foi o homenageado da escola de samba Campeã. Lampião era racista. Quando ele chegou uma vez na Bahia e ele viu um juiz preto, ele olhou para um cangaceiro e disse: isso está tudo muito bem documentado nas dezenas de biografias sobre ele, que eu tive a oportunidade de ler todas. Ele falou: como é que vocês querem que esse Estado dê certo se aqui até a justiça é preta? Disse isso olhando para um juiz que era preto, a quem ele mandou servir o café antes de falar com ele. Então, misógino, estuprador, racista, miliciano de coronel, esse era Virgulino de Lampião. Esse foi o homenageado da escola de samba Campeã. Esse é o homenageado da escola de samba a quem a primeira-dama aplaudiu, comemorando a sua vitória. E nós vemos aqui agora bandidos rindo da cara de policiais. Por quê? Porque nesse país bandido vira herói.